Bem-vindos, pessoal. Vamos fazer hoje um vídeo aqui com o Joel da Galeria Grimpa, nosso parceiro aqui no NFT também. Vamos fazer umas análises de coleções de fotografia que estão com alto volume, estão sendo negociadas na OpenSea. Tem já pessoas, artistas grandes por trás, tem um grande volume, e aqui a gente vai trazer uma análise aí, indo mais pro veio artístico, para a veia artística da coleção, e analisar também como talvez eles chegaram a esse ponto, né? E as vantagens, então, que tem os artistas fotógrafos, não é apenas pintores e músicos hoje que conseguem recursos com NFT. Então a gente vai ir a fundo e ver em detalhes o que você também pode fazer com as suas fotografias e, obviamente, tentar um lugarzinho ao sol aí, beleza? Então, Joel, como é que você tá? O que você trouxe para nós hoje? Bom, primeiro queria agradecer, então, Jean, pelo convite aí para estar falando um pouquinho mais sobre NFT, minha segunda vez aqui no canal, né? E a gente tem trocado umas ideias e tem sido bem interessante analisar o mercado a partir desse ponto de vista, que é o ponto de vista das artes plásticas, né? É um ponto de vista onde a gente já existe um mercado tradicional, é um mercado que é consolidado historicamente e que agora está cada vez mais migrando para o universo das NFTs, né? Então, acompanhando aqui na OpenSea, a primeira coisa que eu acho que seria interessante falar, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só Uhum. para gente poder acompanhar aqui. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Bom, o primeiro ponto aqui interessante da gente analisar é que dentro da OpenSea, para quem tem interesse na área da fotografia, existe uma tag aqui que é no Explorer, né? Aqui da OpenSea, aqui, existe essa tag que tem aqui Photography. Então, dá para vir aqui e pegar, fazer esse filtro, né? Uhum. Só com imagens. A categoria fotografia, Só né? Seria. dentro da categoria fotografia. Então, aqui a gente já pode perceber que existem algumas agências, né, de fotografia express que já estão fazendo alguns projetos interessantes, mas os que mais me chamou a atenção aqui e que eu achei interessante, olhando nos últimos tempos, deixa eu trocar aqui para ver, mudou a tela aí para você ou não? Já, tá mudando. Então tá, então aqui existe algumas coleções que eu achei interessante que eu vou compartilhar com vocês. Então, essa coleção aqui, que é desse fotógrafo Justin Aversano, eu achei muito interessante porque ela brinca com essa coisa do retrato duplo, né? Onde tem duas pessoas, o ponto da imagem aqui, o ponto e o estúdio na imagem, eles é, são. Eles sempre têm dois personagens, né? É uma coisa bem interessante. Inclusive, aqui existe uma outra coleção também, que é a coleção. Deixa eu ver aqui que é essa coleção aqui que Do ele mesmo faz artista. também. É o mesmo artista, só que são duas coleções diferentes, né? Então Uhum. aqui ele explica um pouquinho mais sobre a coleção. Ele fotografou um conjunto de 100 gêmeos em homenagem ao seu irmão gêmeo, né? Então aqui a gente já percebe que aqui tem um conceito de afunilamento no tema, né? E aqui a gente tem essas imagens, então, o conceito é essa ideia dos gêmeos, né? Então a gente vai poder ver aqui, tem algumas coisas tem algumas fotos, algumas imagens bem interessantes. E nessa outra coleção aqui dele, é, existe uma brincadeira, pelo que eu percebi aqui, existe uma brincadeira com até mesmo o conceito da imagem, assim, que a gente sabe que uma das coisas interessantes da Web3 e principalmente de artistas que têm se inserido dentro desse mercado da Web3 é a intervenção, a brincadeira da imagem ela ser uma coisa
que tem algum tipo de intervenção de sistema, da máquina, né? Então, Uhum, essa ideia de você compor a imagem a partir de um conceito mais limpo, mas que ela também tenha essa intervenção digital por cima, que tem alguma coisa ali que seja digitalmente aplicada, né? E uhum. essa coleção aqui a gente percebe que ele distorce em as imagens a partir de de alguns efeitos, né? E isso daqui eu achei bem legal, assim. Uhum. Então Até ele mesmo. tá usando a fotografia junto com algoritmos aí para não, nesse caso não acredito que tenha envolvido inteligência artificial, né? Mas provavelmente ele tenha colocado algum algoritmo, alguma coisa para fazer esses detalhes. Exato, eu acredito que seja assim. É. São imagens que elas brincam um pouco com essa coisa do GIF, né? Que de ter um movimento na imagem dela não ser estática. Uhum, Mas ele aplica a partir desse conceito do que ele já está utilizando aqui nas imagens dos irmãos gêmeos, né? uhum, Que é uma ideia simples, mas que é muito bem trabalhada, né? Eu achei uhum, bem interessante. É uma coleção que ela tem 100 itens, tem 88 proprietários, já tem um volume de 5.000 Ethereums transitados, e hoje o floor price dela está em 65, então pode ver que é um valor bem uhum, significativo para uma obra de arte, né? Principalmente em comparação ao que existe dentro da OpenSea. uhum. Ah, Só um pouquinho, baixa um pouquinho e vai ali em atividades, só para a gente ver as últimas vendas, sim, aqui em atividades, né? para ver como está acontecendo. Porque é bom chamar atenção porque são apenas 100 fotos, bem trabalhadas dentro de uma categoria, com 88 holders e 5.500 Ethereums de volume, certo? Desses Isso. 5.500 Ethereums, que dá quase $100.000, se eu não me engano, né? Uhum. Ou 10 mil, 5 mil, $100.000 em volume, que seria um faturamento, o artista fica normalmente com 10% desse faturamento. Então ele tem aí 550 Ethereums faturados. É Uhum. somente trabalhando é, a sua visão e provavelmente ele já tenha todo um background, já é famoso para ter um nível assim de floor price, mas todo esse valor ele pode ser revertido junto na comunidade, então ele consegue criar mais valor ainda, ele pode criar, trazer dentro do Discord ou onde ele está conversando com o pessoal, com seus seguidores, sobre como é o olhar dele, como é a história por trás de cada foto, criando mais engajamento, e é isso que a gente fala dentro daquela parte da comunidade. Então você não, olhando só para essa coleção, são 100 unidades, 88 pessoas. São 88 pessoas que podem mudar o teu padrão de vida se eles considerar o teu trabalho aí sensacional. Então, dá esse destaque tanto para a obra, mas vamos olhar então aqui como a possibilidade de alavancar a sua vida como artista dentro desse mercado, né? Exatamente. Então aqui tem também, a gente está olhando aqui as últimas vendas aqui, a última venda foi há 14 dias, foi 55 55. Ethereums, né, oitenta Uhum. e seis mil dólares a imagem, vamos até abrir aqui para dar uma olhada mais de perto nessa imagem específica. É uma imagem bem interessante, assim, onde tem aqui uma pessoa num foco, né, a outra pessoa está mais afastada ali, um pouco fora de foco até, mas tem uma atitude, é uma foto bem Uhum. emblemática, assim, eu É. diria, né? Bem interessante. Algumas outras fotos aqui, tem uma aqui que foi vendida por 115 Ethereums há mais ou menos um mês atrás, né? Também tem essa coisa de ter um grafite aqui atrás, ele brinca um pouco com essa coisa da arte urbana, né? Ah, então também tem uma questão de style aqui. Eu achei bem interessante essa coleção. Mas a gente pode passar para uma outra aqui, que eu acho que tem outros interessantes para a gente olhar. Por exemplo, essa coleção aqui, ah, desse fotógrafo, que o nome dele é Israelenses. Aqui está como Israelenses o nome dele aqui na Uhum. OpenSea, né? Vamos até abrir o site dele aqui para ver se é isso mesmo.
Às vezes a tradução sai diferente. Israel Riqueros, fotógrafo, diretor criativo, né? Parece que o cara tem um trabalho bem consistente aqui também, mas a coleção dele, ela é uma coleção que chama Memória Emocional, né? Memory Emotions. É uma coleção que visa expressar visualmente um sentimento em uma única imagem. Então, o que eu percebi aqui também que são imagens é, programadas, né? Tipo, são imagens que não são, elas flertam com a fotografia documental, mas elas são produzidas, são extremamente produzidas, né? Com conceitos de fotografia muito bem aplicados, cor, sombra, luz, uh, e toda uma ideia por trás do clique, né? Então, olha, tem aqui o cara tá no telefone, com uma arma na mão, então ele também tem um tipo de tratamento bem específico para Para o se telefone. diferenciar se diferenciar bastante, né? Ele tem até Uhum. um glow aqui por cima, como se fosse aquele efeito sonho do Photoshop, mas são imagens também extremamente impactantes e muito interessantes, assim, a qualidade das imagens, né? Uhum. E esse que o floor dele, o floor price está em 0,7 e já foi transitado 13 Ethereums, né? São 25 Apenas vinte itens e com cinco itens. apenas 25 itens com 16 proprietários, né? Uhum. Então é uma coleção relativamente pequena, mas que também ela traz esse conceito. O que eu queria chamar a atenção aqui é que para poder se destacar dentro desses projetos, a não ser que você seja um fotógrafo que já tenha um renome, alguma coisa nesse sentido, é interessante você pensar numa costura para as suas artes, assim, né? Você pensar de uma forma criativa onde, por mais que você tenha um tipo de trabalho específico, e normalmente o fotógrafo, ele não... É difícil você encontrar um fotógrafo, por exemplo, que só fotografe noturna, ou que só fotografe modelos, ou só fotografe... Então, os fotógrafos, normalmente, eles têm essa volatilidade de trabalhar com diferentes temáticas, diferentes estilos, né? E é interessante que aqui é feita uma curadoria onde os fotógrafos eles trazem um conceito por trás. Então aqui essa ideia da memória emocional, onde você transforma uma imagem em uma história, né? Uhum. Aquela fotografia onde ela é independente, mas ao mesmo tempo você vê que existe uma ligação entre uma e outra, sabe? Uhum. E isso eu achei muito interessante. Então, esse que é o trabalho do Israel Riqueiros. Uhum. Uma outra coleção que eu achei fantástica, na verdade, essa aqui eu acho que foi uma das que eu mais gostei, assim, ela é desse fotógrafo Ben Zunk, Blank. e o nome dessa coleção se chama, então, Anomalias Urbanas. E o que que é essas anomalias urbanas? Ele se Hum. faz uso do conceito de surrealismo, né, para poder trazer essas montagens que não são montagens propriamente feitas a partir de produção, pós-produção, e sim são montagens que são feitas no próprio clique, né? Então, eu achei muito legal essa coleção, eu acho que é uma das mais interessantes aqui da OpenSea, uh, utilizar, sabe, desses conceitos urbanos e comuns, assim, para poder trazer essa invitação surrealista para o projeto, sabe? Que eu acho que é muito legal e ele cria um conceito muito interessante, né? Ele cria um conceito muito interessante. Então, se você for explorar aqui todo o trabalho desse Uhum. fotógrafo, ele é um É. trabalho bem consistente que é difícil, deve ser bem lembrado, sabe? Porque ele fica muito dentro desse conceito da arte contemporânea, onde você mistura elementos e você tem um resultado específico para esses Uhum. elementos, né? Uhum. Então, é uma É. das coleções que eu achei bem E, interessantes. e todas as três aí, elas têm um, um foco, né, em escolher, por exemplo, aqui anomalias urbanas, a outra é emoção, sobre as emoções, e a primeira é sobre os gêmeos. Então todo tem um foco na coleção, tem uma história por trás praticamente de toda a foto. Então é isso que faz você ter se sobressair aí com o teu trabalho. Não é sobre tirar muitas fotos, é sobre ter
um trabalho bem específico sobre algo que realmente chame atenção. Então é trabalhar com qualidade, não com a quantidade. Exatamente. Aqui a gente tem uma coleção, um projeto que também está dentro da OpenSea, que é um projeto onde juntam alguns fotógrafos também, e eles também têm essas características de estar, são alguns fotógrafos, né, e cada um tem um estilo, cada um tem um tipo de trabalho, né, alguns trabalhos mais voltados para fotos de pessoas, outros de paisagens, outros com essa pegada mais surrealista, mas são também projetos que eu tenho acompanhado e tenho achado bem. Então, aqui, ó, são uma coleção de 137, são esses fotógrafos aqui, né? São 137 itens, e que tá. Esse aqui acho que acabou de ser lançado, assim, é um projeto bem recente também. Uhum. E para finalizar, eu só queria falar de uma das experiências que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre fotografia e NFT, que é a coleção do Platum. Eu não sei se você conhece, Jean, mas Não. O Platum, ele é um fotógrafo americano, mas que ele é um fotógrafo já muito conceituado. Ele é considerado um dos maiores fotógrafos do mundo e ele tem um tipo bem específico de trabalho onde ele fotografa personalidades. Então, aqui tem alguns nomes conhecidos: Willie Nelson, Edward Snowden, que foram as que ele lançou. Mas Uhum. dentro das fotografias dele, ele já aqui tem o Gaddafi, Putin, ele fotografou Mark Zuckerberg, então ele fotografa muita galera assim que são o Elon Musk, então ele é realmente considerado, conhecido como fotógrafo das celebridades e dos Uhum. políticos, né? Uhum. Muitos políticos do mundo, assim, quando precisam fazer fotos, chamam o Platum, e ele fotografa com uma câmera médio formato, é um fotógrafo bem conceituado, tanto que aqui, se a gente for analisar as fotos deles, até estão num preço bem barato em relação àqueles Uhum. outros que a gente viu, sabe? Exato. 03, 05, mas são 14 itens, e desses 14 itens ele já conseguiu um volume total de transição aqui de 193 etéreos, então pode perceber que é um volume grande também. Essa coleção ela foi lançada no ano passado, então ela já deu uma baixada, assim, Uhum. acredito que que terá novidades em breve, né? Mas, enfim, aqui ó, você percebe que teve negociações a partir dos últimos meses, assim, foi lançado, deixa eu ver aqui, faz mais de um ano, eu acho que foi lançada. Uhum. Lá em Então a cima gente você estava consegue no, mexer. a gente tava num outro momento também, né, desse mercado. Ali, Então, nos últimos 90 dias você pode colocar todo o período. É, exato. Agora tem outros momentos, então uhum. quem gosta vai colecionar, mas realmente nem todo mundo tem o bolso a todo momento com Mas você dinheiro. considerar que você pode ter uma foto do Platum por US$ 70, Uhum. né? Eu realmente não tinha me atentado a esses valores, assim, Uhum. porque realmente, sabe, esse fotógrafo É, aqui, essa, é ela isso que foi também nós comprada por queremos. US$ 70, mas ela já tá colocada, ela foi posta à venda aqui por US$ 3.000, né? Uhum. É o que Então, nós queremos também passar, né? A pessoa, ela às vezes não quer só a imagem, ela quer se conectar com o fotógrafo. Você sabe que ele é famoso, exatamente. ele tem um bom trabalho, então você vai conseguir comprar uma imagem lá por US$ 70 para estar conectado com ele e talvez aquela NFT ele dê acesso a outras coisas que ele está criando. Então é isso aí que é o poder do NFT. Deixa eu só ver se eu acho um outro fotógrafo aqui, que é o Peter Link, que ele também é um fotógrafo bem conhecido e ele está colocando alguns trabalhos para venda em NFT, que deixa eu só ver aqui aonde que tá as imagens dele, que eu não sei. Eu não sei em qual plataforma ele está vendendo, mas aqui A apareceu gente da traz para o próximo Binance. vídeo. A gente traz o próximo vídeo, que eu acho que. Uhum. Não, não é Peter Molick, é Peter Link. Bom, mas de qualquer forma eu tenho o Instagram dele aqui. Vou dar uma olhada por cima aqui.
Peter Link. Ele tem um tipo de trabalho também bem específico, assim. As imagens dele são imagens bem conhecidas e são imagens é, de paisagem, né? Então, aqui você pode perceber, ele é um fotógrafo, ele é conhecido bastante pela categoria Fine Art, onde vem, ele vende essas obras. As obras dele, são comercializadas e são postas para venda e de uma forma física, né? Eles conseguem, você consegue comprar ali de uma forma física. É um fotógrafo que é bem conhecido também. Deixa eu ver aqui se tem alguma coleção dele disponível aqui em NFTs. Acredito que não tenha mais disponível aqui. Qual que é a plataforma? Aqui, Fine Art. Então aqui você consegue comprar as fotos físicas, né? Você Normais. vem aqui, compra ela física. Tu recebe na tua casa, aqui tá 450, US$ 490 a foto, né? Uhum. Mas ele é um fotógrafo bem conhecido também e que logo, logo, se não tá. Eu tinha visto alguma coisa que ele já tinha lançado uma coleção de NFTs, mas eu acredito que foram duas fotos só, se não me engano. Então, também é um Teste. fotógrafo que vai estar entrando. E é isso, assim, acho que a gente tá começando os chavões da fotografia, os grandes figurões, como eu falei ali, que é o caso do Platum, né? Uhum. É um fotógrafo que já está se arriscando nesse mercado, mas eu acredito que cada vez mais a gente vai ver, e como você falou, acho que essa ideia de se conectar com o fotógrafo, né? A gente tem aí bons exemplos no Brasil de fotógrafos são bastante conhecidos, como o Sebastião Salgado, como o Araquém Alcântara, que são fotógrafos bem conhecidos. Até só para a gente encerrar aqui, eu queria mostrar Uhum. um trabalho de um brasileiro que eu vi que estava à venda. Só preciso conectar aqui na minha MetaMask, porque está salvo no meu perfil da OpenSea. Eu não lembro o nome dele de cabeça. Pode. Deixa eu só Uhum. abrir aqui o meu perfil da OpenSea, eu já vou mostrar para vocês. Ele é um famoso já? Ele não é tão famoso, mas ele é brasileiro. É legal porque ele Uhum. é baiano e ele tem uma coleção aqui que eu acho que dá para ter bem claro assim como que funciona essa ideia de você criar uma coleção, né? Eu até tenho alguns projetos de brasileiros mesmo, né? Que são de fotógrafos brasileiros, Uhum. ah, que a gente pode fazer um outro momento para falar especificamente sobre eles. Mas deixa eu pegar aqui esse aqui. Nós podemos fazer um vídeo somente dos brasileiros, realmente. Tanto que estão começando, como começaram, pessoas que começaram Uhum. como NFT. Então, você já entra na fotografia descentralizada. É uma forma também de iniciar. Quem é apaixonado e por fotografia e que não começou ainda profissionalmente, você já pode iniciar via NFT, né? Deixa eu ver aqui para compartilhar aqui. Esse daqui é um fotógrafo de Istambul, que ele também tem uma série que se chama Istanbul Stories, né? Que são imagens da janela. Você pode perceber que ele fotografa pessoas a partir da perspectiva da janela, né? Sempre alguém na janela, assim. Eu achei bem, bem genial também essa coleção. É uma coleção relativamente pequena, de 10 itens, são quatro proprietários só. E transitou bem pouquinho aqui. O floor price total dela é 0,65. Então, essa aqui também é uma coleção que não se alavancou muito. E essa é a grande dificuldade, né? Eu acho que, além de você ter um trabalho consolidado, você tem que ter todo um trabalho de ah, divulgação, de fazer com que as pessoas te acessem e te conheçam melhor. Então, acho que isso é uma das coisas também. Uhum. Esse daqui é um projeto que eu achei interessante também, onde ele fotografa a partir de um espectro neon, né, com tinta e tal. Eu Parece achei pintura. bem, parece pintura, ele brinca com essa coisa da pintura, mas você consegue ver aqui que tem interação humana, né, que são pessoas ali e tal. Ah,
esse que a gente já viu, estava salvo ali. Esse é um outro trabalho também que eu achei bem interessante, tripofobia, by Photomac. Olha, são fotos de prédios, né? As imagens, umas imagens bem carregadas, assim, mas que são também, contam bastante história, né? Se tu pegar para analisar aqui. Uhum, Essa coleção aqui que eu tinha salvo também, que eu achei bem interessante, que é desse Marshall Morning Stars. Ela é bem variada também, ela não segue uma linha, ela tem desde portraits até imagens de paisagens, né? esse é mais avulso. Mas esse aqui eu acredito que ele era um fotógrafo, né? Ele era conhecido, assim, então ele conseguiu aqui também. Os 37 itens, são 9 proprietários e ele negociou, são 9 etéreos negociados. E esse daqui que é um trabalho de uma fotógrafa, que quando eu lancei as minhas primeiras fotos ali em NFT, a gente trocou uma ideia, assim, conversou pelo Twitter. E ela tem aqui, então, são em fotos de plantas, né? São Uhum, detalhes assim de flores, né? Mas que uhum. É também, um olha, zoom na flor, na planta. é um trabalho de macrofotografia que chama, a partir dessas composições coloridas aqui, que são imagens de flores, né? Uhum, bem legal. Eu sei que existem também dos animais, né? Pessoas que fazem esse estilo Sim, para pequenos insetos, por exemplo. Fica muito bacana exatamente. porque tem várias cores aí no inseto, enfim, bem interessante. Legal, Gil, eu vou ficar devendo aquele do brasileiro, porque eu acho que é melhor a gente se reunir tudo e fazer um dos fotógrafos brasileiros que tem Tranquilo. vendido, que eu acho que Uhum, daí é interessante também para a galera que está começando ter como referência para trocar uhum. ideia e tal. É, vou pegar ali nos grupos que eu tô e aí a gente volta a fazer uma nova conversa. Fechou. Galera, então, essa aqui nós fizemos um primeiro vídeo aí analisando algumas coleções que estão no OpenSea. A gente quer trazer mais essas possibilidades. Vamos trazer em breve a coleção aí também da Galeria Grimpa, dos artistas que estão ali. Logo vai estar em São Paulo também, né, com alguma coleção expondo. Vamos mostrar também uma coleção que o Joel vai estar na galeria virtual do evento de São Paulo. Então, a gente quer trazer essas possibilidades aí que quem está começando possa vislumbrar o que possa fazer e como é a melhor forma do que fazer ou do que não fazer ou que caminho seguir. E aqui a gente está para tirar as dúvidas que enviarem, beleza? Então E ficamos por também aí. entendendo o contraste, eu acho que a gente tem visto muito o mercado de NFT voltado para arte PFP, para esses tipos de projeto mais de design, né? E entender que a fotografia também é uma das possibilidades e que ela vai se adaptar cada vez mais a esse mercado Com certeza. do NFT, né? E a gente vai ficar de olho aí para poder ir trazendo também essas possibilidades e novidades desse mercado. Eu tenho visto que no Brasil já está acontecendo alguns cursos, né, nesse segmento, onde alguns fotógrafos têm trabalhado esse segmento. E falando aqui, né, que a gente ficou restrito aqui dentro mais em projetos da OpenSea, mas existem vários outros marketplaces que a gente também pode trazer para poder, que é uma coisa Uhum, interessante, né? com certeza. Trazer uma seleção de marketplaces onde as pessoas podem negociar as suas obras, Uhum. que eu acho que vai ser bem legal, assim. Uhum. Dando E um adiantamento para quem quiser, que está curioso, vai buscar em Near e Tesos, são os que mais têm movimentação aí de artistas, e Algorand também está iniciando. Solana são os quatro, né? uhum, Então, legal. ficamos para o próximo vídeo aí. Joel, obrigadão pelo tempo e pela análise. Valeu, Gia. Até Obrigado mais. pelo convite. Estamos à disposição. Valeu.